Nesse vídeo, eu quero falar com você que deixa o dinheiro rendendo na caixinha, porquinho, cofrinho. Todos esses tipos de investimentos possuem o mesmo objetivo: dar liquidez para o investidor, onde ele consegue ter fácil acesso a esse dinheiro, ele consegue ter um rendimento que acompanha as oscilações da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país, que hoje está em 15% ao ano. Então, a maioria dessas caixinhas rendem 100% do CDI, então ela rende 14,90% ao ano, sempre 0,1% abaixo da Selic. Não estou aqui para falar mal desse tipo de investimento, muito pelo contrário, é um investimento muito útil para quem ainda não tem muito conhecimento, não sabe muito bem quais passos elas devem dar ao montar uma carteira de investimentos. Então, o ideal é deixar esse dinheiro rendendo com segurança. Porém, existem alguns erros que essas pessoas acabam cometendo, e é justamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo. Bom, o primeiro erro clássico é o seguinte: quando você investe nesse tipo de investimento, seja numa caixinha ou num cofrinho, em algum momento o investidor ele vai se deparar com a opção dele aumentar aquela rentabilidade. Então, se aquele investimento oferece uma rentabilidade de 100% do CDI, ele começa a enxergar a hipótese daquele dinheiro render 102, 105, 107% do CDI e ele escolhe essa opção. Só que, todas as vezes que você aumenta essa rentabilidade, você abre mão da sua liquidez, porque nós temos uma tríade muito importante nos investimentos, que é o risco, retorno e liquidez. Se o investidor ele preza muito por liquidez, ele precisa ter fácil acesso àquele dinheiro, ele precisa abrir mão, por exemplo, de retorno. Ele não vai ter um retorno acima da média. Então, nesse caso, se ele quer ter um retorno maior, ele vai precisar abrir mão da liquidez. Então, ele só consegue ter acesso a esse dinheiro lá no vencimento, para na maioria das vezes não ter um rendimento que compense. Por exemplo, na caixinha do Nubank, nós temos a opção daquele dinheiro render 102,5% do CDI em 6 meses. Convenhamos, não será um rendimento de 102,5% do CDI ao longo de 6 meses que te deixará rico, e você estará abrindo mão da sua liquidez por 6 meses. Se eventualmente o investidor ele precisa daquele capital, ele não consegue ter acesso. Normalmente, quando estamos começando, é intrínseco do investidor buscar a maior rentabilidade possível, mas te dando um conselho sincero: não fique caçando uma rentabilidade de 105, 107% do CDI. Não será isso que te deixará rico, mais uma vez eu repito. Se você está começando, foque em deixar esse dinheiro rendendo minimamente 100% do CDI. É feijão com arroz. Você precisa ter liquidez porque na maioria das vezes, quando o investidor ele está iniciando, ele não sabe ao certo quais são os seus objetivos e propósitos, então necessariamente ele precisa ter acesso a esse dinheiro. É um tanto quanto complicado ele já começar travando aquele capital, porque se ele precisar, ele não consegue ter acesso. E na maioria das vezes, não falando agora somente das caixinhas, se o investidor aplica num CDB, que é aquele título de renda fixa onde ele empresta dinheiro para o banco, em troca ele recebe juros em cima daquele capital aplicado, se aquele CDB não é de liquidez diária, não permite que o investidor tenha liquidez diariamente, aquele dinheiro ele fica preso até o vencimento. Nós temos uma determinada carência, a carência varia de emissor para emissor, mas suponhamos que você aplica num CDB que vence em 2 anos e a carência é 90 dias. Você só consegue solicitar o resgate depois de 90 dias. Só que como ele não é um CDB de liquidez diária, você até pode solicitar o resgate depois do término da carência, mas o investidor vai resgatar de acordo com as condições de mercado. Então ele pode inclusive ter penalidade na sua rentabilidade por estar resgatando antecipadamente. Então, se você está iniciando, cuidado ao travar esse capital, principalmente se você ainda não sabe ao certo os seus objetivos. Agora eu quero te mostrar que travar o dinheiro por 6 meses para conseguir 102,5% do CDI não faz a mínima diferença na sua jornada. Para isso, nós vamos acessar essa planilha e olhar para essa parte aqui de CDB pós-fixado, que é justamente aquele investimento que acompanha as oscilações da taxa de juros. Então, no primeiro cenário, o investidor aplica na caixinha, no cofrinho tradicional, que rende 100% do CDI. Então, suponhamos que ele aplica hoje, no dia 8 de novembro de 2025, e deixa rendendo no intervalo de 6 meses. Então, ele resgata no dia 8 de maio de 2026. Estamos falando de um investimento que ficará ali rendendo por 181 dias corridos, então a alíquota de imposto de renda é de 20%. Suponhamos que ele irá aplicar R$ 10.000 e para nós sabermos a rentabilidade, nós precisamos preencher com a taxa Selic.
Hoje, a nossa taxa de juros está em 15% ao ano. Eu falei agora há pouco para você no vídeo que 100% do CDI rende 0,1% abaixo da Selic, então nós estaríamos falando de 14,90% ao ano. Mas se você quiser fazer uma simulação um pouco mais precisa, é lógico que esse cenário ele se altera diariamente, o investidor ele pode acessar o site da B3 nessa parte de taxas referenciais BMF Bovespa. Nessa parte aqui mostra basicamente os juros médios que o mercado projeta de hoje até uma determinada data. Então, nesse caso, nós estamos querendo olhar para os juros que o mercado projeta de hoje até maio do ano que vem, no intervalo de 181 dias corridos. Se descermos a página, nós iremos verificar que em 180 dias corridos, o mercado projeta um juros médio de 14,76% ao ano. Já temos o dado aqui para preencher na planilha, então se eu colocar 14,76% ao ano, a planilha retorna que o valor do resgate já líquido do investidor será R$ 10.561,70. Vamos alterar de 100% do CDI para 102,5%? Essa rentabilidade sairia de R$ 10.561 para R$ 10.576. Então, estamos falando de R$ 15 a mais ao longo de 6 meses. Então, ele travou esse capital por 6 meses para ter R$ 15 a mais. Fez alguma diferença para esse investidor? Obviamente que não. Então, mais uma vez, se você está iniciando, pense 2 vezes antes de travar esse capital, porque como eu tenho mencionado, muitas vezes quando estamos iniciando, nós ainda não temos bem claro os nossos objetivos, então travar esse capital é um tanto quanto complicado. O próximo erro é quando a pessoa ela não concilia as suas metas com a sua capacidade de aporte. Quando nós criamos uma caixinha, um cofrinho, na maioria das vezes nós estamos tentando nos planejar para alcançar determinado objetivo. Então, o que eu quero utilizar como exemplo é o seguinte: imagine uma pessoa que hoje ela possui basicamente 3 metas principais. A primeira meta é realizar uma viagem na casa de R$ 6.000. Ela tem uma próxima meta que é dar entrada na sua casa de um apartamento que custa aproximadamente R$ 300.000. Então, nós estaríamos falando de uma entrada na casa de 60 mil. E ela também tem a vontade de ter o seu próprio carro, mas ela vai comprar ali um carro mais antigo, então ela vai pagar ali aproximadamente R$ 25.000. Então, nós estamos falando que essa pessoa, ela precisa juntar na casa de R$ 90.000. Só que a capacidade dela de aporte hoje é de R$ 300, ou seja, essa pessoa ela não tem uma alta capacidade de aporte. Então, quando ela vai investir, ela pega esses R$ 300 e bota um pingadinho em cada uma dessas caixinhas. Convenhamos, com essa capacidade de aporte, para ela chegar em aproximadamente R$ 91.000, ela vai demorar um bom tempo. Dito isso, ela pode se sentir desestimulada ao longo do caminho. Nesse cenário, o que é válido para essa pessoa? Ela criar uma hierarquia. Qual desses 3 objetivos é o mais importante para ela atualmente? Para que ela consiga destinar esse aporte a esse objetivo e sentir que, de fato, ela está avançando e chegando onde ela deseja. Porque senão, como eu mencionei, ela vai colocar um pouquinho em cada caixa e vai demorar tanto tempo que ela vai achar que ela não está saindo do lugar. É lógico, eu dei um exemplo de uma pessoa que possui objetivos de curto e médio prazo, mas às vezes a pessoa ela pode simplesmente só ter a pretensão atualmente de construir um patrimônio, pensando lá na frente. Então, ela pega esses R$ 300 e cria uma carteirinha de investimentos. Não há problema algum em relação a isso. O que eu só quero dizer é que para a gente não se frustrar, nós precisamos conciliar nossa capacidade com o nosso objetivo para criarmos metas realistas. O próximo erro está ligado a comprar à vista ou a prazo. Quem nunca foi comprar um produto a um determinado preço e recebeu um desconto se pagasse à vista? É lógico, na maioria das vezes, pagar à vista é mais viável do que parcelar, mesmo que esse parcelamento seja sem juros. Mas muitas vezes, o que essas pessoas consideram? Elas fazem o seguinte cálculo: bom, se eu vou realizar uma compra de um produto e ele custa R$ 3.000 e eu no desconto eu vou pagar 2.900, será que compensa mais eu pegar esses 3.000, deixar investido? Hoje eu consigo investir numa caixinha, render 100% do CDI, ou seja, 14,90% ao ano. Então, se eu deixo esse capital investido e vou pagando as parcelas, talvez o meu retorno seja superior do que eu pagar à vista. Então, para isso, eu quero utilizar um exemplo com vocês. Então, vamos utilizar um bem que custa R$ 3.000 e essa pessoa, se ela pagasse à vista, ela pagaria R$ 2.900. Ela teria
R$ 100 de desconto. Então, basicamente, ela tem dois cenários: pagar R$ 3.000 por esse bem e poder parcelar em até 12 vezes sem juros, ou pagar R$ 2.900 à vista. O que será que compensaria? Vamos fazer uma simples simulação. Então, no primeiro caso, ela pagaria 2.900, sendo que ela já tem aquele dinheiro em mãos, ela tem R$ 3.000. Então, se ela pagasse 2.900, ela teria economizado R$ 100. Se ela pegasse esses R$ 100 e deixasse rendendo por 12 meses, no final do período, ela teria acumulado R$ 114,64. Então, ela comprou à vista e no final de 2 meses ainda ficou com R$ 114,64. No segundo cenário, se ela pagasse a prazo, ela pegaria esses R$ 3.000, deixaria rendendo numa caixinha, num cofrinho e iria retirando esse rendimento mensalmente. Se ela realizasse essa opção, se ela optasse por esse cenário, ela pagaria todo o produto e no final ela teria em mãos R$ 237,04. O que foi mais vantajoso para ela foi simplesmente pagar a prazo. Então, nesse caso, mesmo ela tendo certo desconto, não compensaria pagar à vista. Só que, na maioria das vezes, como as pessoas elas realizam esse cálculo? Elas pegam a rentabilidade de 100% do CDI, que hoje estaria em 14,90% ao ano. Mas você concorda comigo que se ela pegasse o preço desse produto e deixasse investido, a rentabilidade não seria 14,90%? Porque, primeiro, ela estaria retirando uma parte daquele dinheiro mensalmente, então a rentabilidade dela iria caindo ao longo do tempo, e isso precisa ser levado em consideração. Então, eu fiz aqui uma simulação considerando justamente isso. E essa pessoa, ela foi resgatando a parcela de R$ 250, porque nesse caso ela pegou esse bem de R$ 3.000 e parcelou em 12 vezes sem juros, então nós teríamos uma parcela de R$ 250. Ela foi resgatando e a rentabilidade efetiva dela foi de 7,90%. Então, nesse caso, somente se ela tivesse um desconto de 7,32%, que começaria a compensar ela pagar à vista. Se o desconto fosse, por exemplo, de 5%, não valeria a pena. Agora, se fosse um desconto de 10%, ela iria pagar R$ 2.700, já valeria a pena ela fazer esse pagamento à vista. Então, muitas pessoas elas não sabem muito bem fazer essa comparação. Quando vale a pena pagar à vista ou pagar a prazo, contanto que essas parcelas sejam sem juros. Na maioria das vezes, você consegue um desconto de 10%, então acaba sendo realmente mais vantajoso fazer o pagamento à vista. Mas se o desconto for muito pequenininho, 3, 5% de desconto, às vezes vale mais a pena você pegar o valor daquele bem, se você já possui em mãos, e deixar investido para realizar esse pagamento. E o último erro, e não menos importante, mas esse daqui atinge quem já tem um pouquinho mais de conhecimento sobre investimentos, é quando essa pessoa ela simplesmente compara 100% do CDI com o retorno que ela poderia ter investindo em ações, recebendo dividendos. Como assim? Como eu mencionei, 100% do CDI hoje rende 14,90% ao ano. Então, algumas pessoas elas procuram determinadas ações, então eu acessei o site do Investidor 10, inclusive é a principal plataforma e ferramenta que nós temos hoje para acompanhar indicadores, notícias sobre fundos imobiliários e ações. Então, ele pega o exemplo de uma empresa, nesse caso eu irei utilizar o exemplo da Engie, que é uma empresa de geração de energia, que está listada na Bolsa de Valores. Se o investidor comprasse Engie hoje, ao preço que ela está sendo negociada, R$ 42,51, e partindo do princípio que ela distribua os mesmos dividendos ao longo dos próximos meses, que ela distribuiu nos últimos 12 meses, ele estaria tendo um retorno de 4,85%. Então ele pensa, para que eu vou investir em ações para ter um retorno em relação aos dividendos de 4,85 se eu posso investir em renda fixa e ter um retorno de 14,90? Só que lembrando que a 14,90 bruto ainda é preciso descontar o imposto de renda, então a sua rentabilidade ela cai, tá? Por que essa comparação é extremamente equivocada? Primeiro ponto, quando nós compramos a ação de uma empresa, o seu retorno ele não está diretamente ligado apenas com a distribuição dos lucros da empresa, que seriam os dividendos. A empresa ela reinveste parte desse lucro. No caso da Engie, ela distribui apenas 27% do seu lucro
para o seu acionista. Os outros 73% ela reinveste. E quando a empresa ela reinveste dentro do próprio negócio, compra novos parques fabris, expande as suas operações, ela aumenta os seus lucros, ela melhora os seus resultados, consequentemente ela vem a distribuir mais dividendos lá na frente, a ação dela tende a se valorizar no mercado, porque você está comprando uma empresa hoje que ela tende a crescer. Então, como é que você vai pagar hoje por uma empresa que tem um valor patrimonial, um patrimônio de R$ 1 bilhão, e você vai pagar o mesmo preço por essa empresa daqui 5 anos, se ela cresceu e expandiu e o seu patrimônio não é mais R$ 1 bilhão, mas sim 5 bilhões? Você vai pagar mais caro por essa empresa, por isso que ela tende a se valorizar. Logicamente, se for uma boa empresa e tiver realmente uma boa gestão. Então, não faça essas comparações um tanto quanto simplórias. Fazer uma comparação de renda fixa com renda variável envolve muitos outros fatores e, na maioria das vezes, não é nem o ideal, porque se o seu foco é um dinheiro de curto e médio prazo, você não deveria nem estar olhando para ações. Agora, se você já quer construir um patrimônio, aí sim, o investidor ele pode olhar para a renda variável para conseguir montar uma carteira mais diversificada. Eu já trouxe um vídeo muito legal aqui para o canal que faz justamente essa comparação. O que você iria preferir? 10% de dividendos ou 15% em renda fixa? Eu vou deixar esse link do vídeo aqui na descrição, porque eu acredito que vai ser um vídeo que vai te agregar bastante para que você consiga chegar nas melhores decisões para os seus investimentos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não preciso nem pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.